que agradece aí a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado. Vamos lá, em março, a gente tinha aí logo abaixo aí dos índices de dividendos, o índice de small caps foi o segundo melhor investimento aí, com quase 9% de alta no acumulado do mês. Queria saber como é que você analisa esse resultado. Então, eu sempre acredito que quando nós estamos num momento onde a taxa Selic está mais elevada, assim, principalmente acima de 2 dígitos, eu entendo que investimento em renda variável está muito relacionado à gestão de riscos. Então, a gente tem que estar muito atento a como é que está o panorama de riscos para poder saber melhor o momento de aumentar ou diminuir a nossa posição. Então, eu venho analisando esse cenário e se a gente caminhar desde o início de 2022 para cá, tudo começou mesmo, né? O primeiro grande receio que a gente tinha era com relação à inflação, tanto aqui quanto lá fora. Então, a gente assistia àquela discussão do Fed, será que a inflação é transitória? Será que a inflação é permanente? E eu entendo que essa discussão já acabou, nós sabemos que a inflação está presente, tanto aqui quanto lá fora, ela veio para ficar por um período, e aí os bancos centrais estão se mexendo para poder combater essa pressão. E falando sobre inflação, a gente tinha aquela velha questão. Aqui internamente era percebido que o Banco Central ele estava atrasado na curva de juros, então o mercado estava pedindo que ele subisse um pouco mais forte a taxa Selic, algo que ele cumpriu, né? Se a gente verificar hoje, a curva de juros está bem mais acomodada do que estava há um mês atrás, e também o próprio Fed deu uma sinalização que vai ser bastante duro com relação à inflação, inclusive iniciando o seu ciclo do aumento de juros. Ontem nós tivemos uma visão de como é que está o emprego lá, e veio um pouco abaixo do esperado, isso deu um pouco mais de ânimo, inclusive, para o mercado, na crença de que o Fed vai ter uma certa facilidade em conduzir esse processo da alta da taxa de juros. Então eram riscos, incertezas que a gente tinha, que foram deixando de lado e foi facilitando a nossa vida de como analisar esses ativos. Então, apaziguando um pouco a discussão sobre política monetária e combate de inflação, nós tivemos a questão do problema geopolítico, né, que está ainda acontecendo, que é a guerra da Ucrânia, mas a gente entende que é uma guerra aí que a gente não sabe exatamente quando que ela vai acabar, mas eu percebo que o mercado já deu uma precificada com relação a esses riscos e meio que, como tudo, como o próprio Covid, o mercado se acomodou com esse cenário geopolítico um pouco mais conturbado. Então, o que nós temos agora para analisar para frente? Risco de recessão, né? Então, um problema que o Brasil específico e o mundo em geral pode enfrentar é a estagflação, então isso ainda está na visão dos investidores, e também nós temos a questão relacionada aqui no Brasil à sucessão, à eleição presidencial, né? A gente está até com a audiência bastante aquecida se é o candidato A, o candidato B, então isso tende a também continuar ao longo do tempo. Mas no fringir dos ovos, a minha percepção sobre a administração de risco melhorou. Hoje eu vejo o mercado com um pouco mais de certeza do que eu estava enxergando há 2 meses atrás. E a partir do momento que um analista tem mais clareza para enxergar futuro, ele já começa a fazer um pouco mais de conta. E a minha percepção para o universo de small cap foi bem isso. Tivemos várias empresas muito achatadas, que mesmo num cenário de estresse envolvendo essas variáveis de risco, elas caíram mais do que deveriam. Então, quando você aplica um processo de valuation, você consegue perceber uma margem de segurança. Então, eu tenho feito isso. Tenho mapeado, né, alguns setores que eu entendo que foram mais machucados, né, nos últimos meses. Podemos falar construção civil, podemos falar varejo, podemos falar algumas empresas da área de tecnologia, e eu estou começando com mais confiança em fazer as contas, eu estou começando a enxergar algumas oportunidades interessantes. Então, eu acredito que, assim como eu individualmente estou fazendo esse trabalho, eu entendo que as assets,
os investidores qualificados, e também a turma do varejo está trabalhando na mesma linha. E estamos vendo na prática o índice small cap reagir. Então eu acredito que o cenário está um pouco mais fácil. Então, quando ele está um pouco mais fácil de interpretar, as barganhas ficam mais evidentes. E é nesse contexto também a acomodação da taxa de juros, né? Então a gente já sabe mais ou menos para onde a taxa de juros vai, a gente já consegue acomodar isso na taxa de desconto. Então eu entendo que essa melhora na capacidade dos analistas em fazer valuation para essas empresas tem repercutido em compras, e por conta disso a gente vê o índice small cap dando uma melhorada bacana aí no mês de março. Então é um pouco dessa linha que eu tenho percebido.